What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre referências. Referências que a gente pretende usar no projeto que nós estamos começando a desenvolver, ok? Vejam o seguinte, os tutorialistas, eu já disse a vocês que estou seguindo o Emil Slegers, o Michael Ricks, o Marcos Ramone e um profissional do CG Cook que eu ainda não descobri quem é, ok? E nós estamos fazendo o trabalho inicialmente baseado em cima do cenário do Emil Slegers e nós vamos tentar reproduzir alguma coisa semelhante a isso aqui no Unreal. A gente nunca trabalhou com Unreal e esta é uma possibilidade de trabalhar. Eu vou optar pelo trabalho dele pelo seguinte, por uma deficiência minha, mas que nos ajudará, porque ele faz de um jeito diferente do jeito que a gente poderia fazer, ou seja, eu poderia montar tudo isso aqui no Blender, okay? Que eu domino, e nosso amigo Emil Slegers diz que não domina, mas ele domina muito bem. Eu assisti boa parte dos tutorials dele e posso afirmar que ele não fica a dever em nada, o controle de ferramentas, etc. Mas ele se sentiria mais confortável trabalhando no 3ds Max e acho que isso acabou depondo contra o projeto dele. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre outra coisa. Vejam, eu estou na tela inicial do nosso Blender. Na tela inicial do nosso Blender, eu posso vir aqui, vejam, eu estou com o Unreal aberto, ok? Nas opções que eu tenho aqui, vejam só, o Biolab, se eu for aos meus Documents Unreal Project, porque eu não setei em outro lugar, ele está no Default e o Default ele vai para cá. O que acontece? O Biolab Tutorial do nosso amigo Emil, quando eu tentei abri-lo, ele é do Unreal 4.25. Então, o Unreal me solicitou que eu fizesse uma versão para 4.26. Ela está feita, essa aqui, ela está mais operacional, de acordo com a versão de software que nós estamos utilizando. Então, se eu vier aqui no Content, direto no Content, vejam, não vou fazer nada e não vou ajustar, deveria ajustar, Collections, ver em algum lugar, etc. Não vou fazer nada, eu vou simplesmente vir aqui, File. Prestem atenção no seguinte, eu vou modelar muito no Blender para a gente ter os finalmente, mas o mais importante que a gente tem que aprender para Unreal é definitivamente o processo, ok? Então, se eu dou um export FBX, vejam só, eu já estou no lugar onde eu queria e já estou no nome que eu queria. Eu vou colocar Select Objects, que eu só quero os objetos selecionados e desligar o Bake, porque eu não quero animação. Vou dar um export. Vejam o que vai acontecer aqui. Push. Ele diz, Change to source content file has been detected. Would you like to import it? Ou seja, ele já detectou que tem um troço, import. Vou dar um import e aqui está ele. Ok, vejam que isso aqui é muito interessante. Aqui está um material. Depois nós vamos clicar, vejam, Load Material. A gente vai definir aqui, eles também têm um Nodes para Material igual no Blender, ok? Nós vamos ativá-lo, mas inicialmente o que eu preciso fazer é o seguinte, o que vocês acham que eu estou fazendo? Eu estou avaliando as medidas, isso aqui é 2 metros por 2 metros, eu queria saber o tamanho, com qual proporção eu estou trabalhando. Eu sei que então a Trice vai ficar perdidinha aqui no meio, isso aqui é enorme, etc. Isso aqui é muito maior, proporcionalmente falando, do que eu preciso. Então, talvez eu tenha que fazer algumas mudanças de proporção aqui. Isso é a primeira coisa, mas assim, nós estamos fugindo do assunto. Bom, qual é o assunto? O assunto trata-se sobre, eu queria mostrar um primeiro approach aqui, não queria deixar vocês a pé, mas basicamente é o seguinte, vamos lá no trabalho, no Trice Lab. No Trice Lab, não é no Trice Lab, é aqui, no Lab Reference. Eu vou abrir isso aqui, vocês verão. Isso aqui é o seguinte, é o bridge da Omnia, minha outra máquina, onde eu fui
por exemplo, eu baixei esse Cyberpunk Environment, eu baixei algumas collections, ou seja, as collections elas fazem com que você tenha modelos prontos para fazer uma composição. Basicamente, o nosso amigo Ramon ele faz composição em cima de assets prontos. Agora, todos os tutorialistas falam para a gente fazer uma pesquisa. Então eu fui no Images do Google e coloquei lá Sci-Fi Lab. E vejam, para saber, inclusive achei que este aqui me parece ser bem parecido com o que nós estamos operando. Parece que foi baseado uma customização do trabalho do nosso amigo Emil. Vejam esse aqui, que bacana, eu achei muito legal. E é o seguinte, a gente precisa ir montando um arsenal de visualizações. Eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer, mas eu ainda não tenho noção do detalhamento do que vai ser feito, ok? E portanto eu acho que isto é uma boa. Tenho a dizer o seguinte, vejam, eu vou escrever Laboratório de Ficção Científica, ok? Em português. Muita gente fala assim, façam a pesquisa em inglês. Nem sempre, eu vou ser sincero com vocês, eu estava no Imagens, né? Nem sempre, nesse caso, essa é uma pesquisa muito qualificada, ok? Mas vocês vão ver resultados completamente diferentes. E eu afirmo a vocês o seguinte, algumas vezes eu fiz a pesquisa em português e eu recebi mais material do que em inglês, ok? Especialmente pesquisas gráficas, porque pela proximidade, ok? Talvez a inteligência artificial portuguesa seja diferente da inglesa e a gente tenha produtos diferentes. Aqui eu estou falando do Pixabay. Pixabay é o seguinte, não vai funcionar para a gente, porque eles trabalham com fotos, é um arquivo de fotos. Mas muitos profissionais, por exemplo, o Ramon vai fazer um deserto, então ele digita desert aqui e ele vai ter grandes imagens sobre o deserto. A gente não vai ter nada sobre sci-fi, porque não costumam ser fotografias sci-fi, ok? Então a gente tem poucos recursos aqui, esses recursos são mais audiovisuais, eles são um pouco diferentes do que você espera. E aqui eu tenho Pixels, o Pixels é um outro, vejam, na verdade, aqui até eu encontro alguma coisa de architecture, de sci-fi, mas também é muito pouco, não é uma pesquisa muito interessante. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é justamente o seguinte, o nosso amigo Ramon, ele digita desert nos dois, e nos dois ele recolhe um monte de imagens de deserto, e são fotos, porque você precisa numa produção trabalhar com o realismo. No nosso caso, nós já não estamos trabalhando com o realismo, então eu optei por ir no Sci-Fi Lab mesmo do Google e a gente ter o material. Bom, por último, eu devo dizer o seguinte, vejam, a gente vai nas collections do Pixel Bridge e aqui é referência de outra coisa, é referência de assets. Okay? Assets é um segundo estágio de referência, é quando você vai coletar os modelos. O que nós estamos falando no momento é uma coleta de imagens para você se ambientar. Eu já baixei esse Limestone Query aqui, já baixei alguns, downloadei, né? Alguns das collections. As collections trazem todos esses materiais de uma vez só. Ok? Então tá, eu vou sair daqui e vamos voltar ao nosso esqueminha, nosso projeto. Eu, como expliquei a vocês, não pretendo que o projeto seja igualzinho. Nós vamos começar, nós vamos usar os mesmos processos, porque eles são os mesmos para todo mundo, e depois a gente vai tentar encontrar um caminho próprio para produzir isso aqui. Como eu expliquei a vocês, eu quero fazer um laboratório da 3C, não um biolab aqui, e nem um laboratório muito aqui então são as imagens que eu baixei, nem um laboratório muito deprê, né? Eu queria fazer uma coisa mais para cima, né? Inclusive peguei as referências do nosso amigo
do Blade Runner Ridley Scott, porque sempre são boas referências nessa área. Bom, talvez eu queira fazer uma coisa mais limpa, enfim, mais para cima. Isso aqui é bacana, isso aqui é bem bacana, ok? Acho que o laboratório do nosso amigo aqui, esse aqui eu acho que é o melhor para mim, em termos de resposta visual, é o que eu mais gostaria. Agora, você fala, não tem nada aqui. Talvez não tenha nada, a gente possa colocar alguma coisa nisso. Mas vejam o seguinte, isso aqui vai ser um processo diferente de produção, ok? Diferente desse aqui. Eu estou, na verdade, limitado pelas minhas incompetências no software. Então, talvez eu prefira seguir os passos do nosso amigo Emil, ok? Até um ponto onde eu possa me libertar e fazer minha própria goma, ok? Então, isso não significa fazer exatamente o que ele fez, fazer do modo que ele fez e incorrer nos erros que ele incorreu. Só queria deixar isso bem claro. O segundo passo poderia ser a gente começar aqui através do PureRef. PureRef, onde é que você está? Em algum lugar, eu já perdi o PureRef aqui. Você abre um PureRef e você começa a importar essas imagens aqui para você ter um grande mosaico. Aqui está o PureRef. E a gente começa, vejam só, importando uma imagem, e assim começa a maneira com que você vai tratar os teus recursos aqui. Você consegue visualizar. Acho que isso aqui é uma boa maneira de você ter, ok? Então, PureRef, depois como é que você sai? Close, deixa eu ver, Save As, ok? Eu ainda estou na parte do Substance Knife. Vamos colocar aqui no 3C Lab, ok? E vocês começam a ver o projeto tomar corpo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.